Issei nem podia acreditar. De alguma maneira, seu pai conseguiu o número dele, e agora Issei estava voando em alta velocidade em direção aos Estados Unidos, precisamente para um restaurante onde conversaria com seu pai e com a namorada dele, o que deixou Issei bem surpreso. Junto do rapaz, Rias estava indo também. Issei precisava de alguém para ir com ele, e a ruiva se ofereceu para isso, já que seria uma oportunidade de conhecer Nolan melhor e, ao mesmo tempo, retribuir o favor que Issei fez por ela na situação com Rizer. Então os dois chegavam ao destino, pousando nos fundos do restaurante. "Como eu estou?" Issei perguntava, se referindo a um terno que conseguiu de última hora. Já Rias estava usando um vestido completamente vermelho que combinava com seus cabelos e um salto alto preto. "Você está bem, muito bem, na verdade." Ela desviou o olhar assim que disse aquilo e ajeitou um pouco a roupa dele. Os dois então andaram para entrar no restaurante pela porta da frente. De modo instintivo, Rias segurou a mão de Issei. Assim que entraram, não demorou nem um pouco para alguém levantar a mão e chamar os dois para uma mesa mais ao canto. Era Nolan, seu pai, e mais uma mulher que Issei deduziu na hora que seria a mulher chamada Debbie, de quem seu pai havia falado antes. "Filho, que bom que você chegou. A gente tava te esperando para comer, espero que a comida não tenha esfriado muito." Nolan parecia bem descontraído, algo que Issei estranhava e até ficava surpreso, porque normalmente seu pai era 100% sério, mas ele decidiu deixar isso de lado e se sentar junto de Rias ali com os dois. "Seu chamado me pegou de surpresa. Me arrumei e vim correndo o mais rápido possível para cá." Rias deu uma risada, como se estivesse confirmando a história de Issei, e no momento seguinte eles escutaram algumas tossidas seguidas de uma voz feminina. "Prazer em conhecer você, Issei, não é? Seu pai me contou um pouco sobre você." Issei foi pego de surpresa, mas Debbie aguardou uma resposta. "Ah, a senhora deve ser a Debbie de quem meu pai falou nas mensagens." Issei comentou um pouco sem jeito, mas em seguida ele foi salvo por Rias. "Senhorita Debbie, agradecemos o convite do jantar de coração. É uma honra poder conhecer vocês dois e, ao mesmo tempo, imagino que você deva compartilhar dos mesmos sentimentos." Issei soltou um suspiro aliviado enquanto escutava Rias falar. Debbie soltou uma risada e concordou com a ruiva. "Agora me conta mais sobre a raça de vocês." "Seu pai me contou um pouco, mas eu queria saber um pouco mais de você." Quando Debbie perguntou aquilo, o rosto de Nolan ficou preocupado, trocando olhares com Issei, e ambos estavam tensos, já que Issei não sabia exatamente o que Nolan contou para Debbie, mas decidiu arriscar. "Os Viltrumitas, nosso povo é uma raça bem antiga. Nós resolvemos nossas próprias intrigas, como guerras, e montamos uma civilização perfeita. Nossa raça, como já deve ter percebido, possui um grande poder, então decidimos ajudar outros planetas com nossas habilidades. Nós estamos determinados a ajudar cada civilização possível a conseguir superar os mesmos problemas que passamos." O rosto de Nolan se tranquilizou assim que escutou as palavras de Issei, e o sorriso de Debbie aumentou. "Foi exatamente isso que seu pai me falou." Issei, mesmo sem deixar perceptível, ficou aliviado com aquilo. Então o jantar deles seguiu até um determinado momento em que Rias e Debbie ficaram conversando enquanto pagavam a conta. Issei e Nolan ficaram do lado de fora esperando as duas. "Ufa, aquilo realmente me fez sentir medo, mas ainda bem que nossas histórias foram parecidas." Nolan concordava com as palavras de Issei, mas ao mesmo tempo parecia dividido. "Filho, deixa pra lá." Nolan disse enquanto se virava para encarar Issei, mas antes que qualquer palavra fosse dita, as duas chegaram ali depois de terem pagado a conta. "Eu sei que vocês são alienígenas de outro planeta, mas da próxima vez arrumem um emprego para pagarem a conta também." Rias concordava com cada palavra dita por Debbie enquanto dava risada da reação dos dois. "Claro, claro." Nolan tentou apaziguar as coisas, se virando novamente para Issei. "Foi bom te ver de novo, filho. Vê se vem visitar a gente mais algumas vezes. Você sabe que distância não é problema pra gente." Issei soltou uma risada curta. "Claro, pai. Eu vou tentar sempre que puder."
Então, com aquela despedida, Issei pegou Rias nos braços e saiu voando novamente em direção ao Japão. O tempo foi passando, e já era manhã no Japão. Issei acordava em sua cama e, quando se deu conta, Rias estava ali com ele, sendo pego de surpresa, mas logo se lembrando que ela tinha dormido na casa dele por causa do horário avançado do dia anterior. Senhorita Rias, acorde, já é de manhã. Issei cutucou ela um pouco para acordar, e funcionou. Aos poucos, a ruiva começou a se levantar e se sentar na cama. Nossa, que horas são? Atualmente. São 8 horas da manhã. Issei parou de falar repentinamente, já que Rias estava completamente sem roupas, fazendo o rosto dele ficar vermelho como um tomate. Rias acabou percebendo e deu uma risada curta, já que dormir daquele jeito era natural para ela, mas entendia um motivo de ele estar daquela forma, começando então a colocar as roupas. Foi quando um barulho estranho veio da porta do quarto, e ela abriu repentinamente, junto do som de várias pessoas caindo no chão. Respectivamente, Akeno e Asia caíram para dentro do quarto quando a porta se abriu. Rias e Issei ficaram olhando, principalmente Rias, que ainda terminava de colocar suas roupas. Ara, Rias, você nem me chamou. E eu pensando que nós duas éramos amigas. O rosto de Rias dessa vez também ficou vermelho, enquanto Asia tentava desviar o olhar por estar envergonhada. Não é nada disso. Mas por que vocês estão aqui na casa do Issei tão cedo assim? Rias colocava a roupa o mais rápido que podia, enquanto Issei entrava no banheiro para trocar de roupa também. Ora, foi você mesma que pediu pra gente se reunir na casa do Issei para depois partir para as montanhas pro treinamento dele. Rias soltou um suspiro, já que realmente tinha falado aquilo, mas se esqueceu completamente. Ao mesmo tempo, Issei saía de dentro do banheiro, já tendo trocado as roupas. Ah, aquele treinamento que você falou comigo. Faz sentido, tendo em vista que o Hatching Game vai acontecer amanhã. Eu vou preparar um café da manhã grande para todo mundo e depois disso a gente vai. Issei comentou enquanto passava por Akeno, sendo pego de surpresa ao perceber que todo mundo estava ali, até mesmo Kiba e Koneko, que ficaram esperando o restante do pessoal na sala. Após 1 hora mais ou menos, e depois de todos terem tomado um belo café da manhã preparado por Issei, eles chegariam numa área montanhosa através de um círculo mágico. Uma área afastada da civilização e protegida por uma barreira mágica, um local perfeito para treinarem sem se preocupar com o mundo externo ou causar algum dano significativo. Você cada dia me surpreende mais, viu, Rias? Issei comentou, já que naquela área tinha uma grande mansão que pertencia a Rias. Então todos se arrumaram e colocaram algumas roupas esportivas. Apesar do treinamento ser focado em Issei, todos iriam aproveitar aquela oportunidade para aprimorar as próprias habilidades, como Akeno, Koneko e Kiba. Asia, por sua vez, fazia um treino específico para conseguir curar as pessoas por mais tempo sem se cansar tanto. Já o treinamento de Issei se dividia em duas coisas: aprimorar seu controle mágico para que conseguisse dominar melhor sua Sacred Gear, o ponto mais crítico na visão de Rias, aprender técnica. Issei tinha muita força bruta, mas quase não possuía técnica, e ela estava disposta a mudar isso. Aproximadamente no horário da tarde, Issei usava aquela manopla vermelha no braço. Rias havia realizado mais um daqueles rituais de inserir magia no corpo de Issei. Naquele momento, o rapaz já estava com aquela manopla ativa por cerca de 15 minutos sem precisar descansar ou atingir um limite físico. Muito bom. Na primeira etapa, você está conseguindo se sair muito bem. Minha única recomendação é que você não use o Balance Breaker. Ele vai exigir muito de você, apesar de você aguentar por bastante tempo. Acredito que não seja muito vantajoso usar ele por enquanto. Rias parecia bem séria enquanto falava. Agora vamos iniciar a segunda etapa do seu treinamento. Na minha opinião, a mais complexa e a que vai dar mais trabalho. Você tem muita força, e isso ninguém pode negar, mas lhe falta técnica e refinamento para fazer com que a força que você tem se torne mais efetiva. Enquanto Rias falava tudo aquilo, Issei prestava atenção em cada palavra dela.
De certa forma, ele achava aquilo interessante, já que os Viltrumitas eram tão poderosos que nunca precisaram desenvolver técnicas de luta muito avançadas. Então Kiba jogou uma espada de madeira em direção a Issei, que a pegou sem problemas. Kiba é o nosso melhor especialista em técnicas de combate. Ele vai ajudar você nessa situação. Então Issei controlou bastante sua força, e ele foi trocando golpes com Kiba. Naquele momento, o rapaz entendeu de fato o que Rias queria dizer com falta de técnica, já que, por estar se contendo, ele e Kiba tinham a mesma força, e nessa situação Kiba parecia ter uma vantagem enorme. Issei então passou um bom tempo treinando aquilo com Kiba, chegando a um momento em que começou a pesquisar e estudar melhor técnicas de combate que utilizavam os punhos, e a principal que aprendeu naquele momento foi o boxe. Já estava de noite nesse momento, e todos estavam reunidos em uma grande mesa, descansando dos treinos e comendo algo para recuperar a energia. Quem mais comia naquela mesa era Issei, pela grande quantidade de energia que havia usado. Rias tossiu um pouco, direcionando o olhar para Issei. O Rating Game vai acontecer amanhã, mas antes de tudo eu preciso explicar para você como ele funciona e quais são as regras. De modo simples, o Rating Game pode ser um duelo executado de diferentes modos por ambos os times. Pode ser uma simples batalha de pontos ou uma disputa por combate. E, na nossa situação, estamos na segunda opção. Rizer aceitou lutar contra você sozinho, mas ele vai usar o grupo dele inteiro para te enfrentar. Ele é orgulhoso e arrogante, essa é uma fraqueza que você pode explorar nele. Alguma dúvida? Issei estava assimilando as palavras de Rias e então decidiu falar. Nenhuma. Acredito que deva ser proibido matar, não é? Rias confirmou movendo a cabeça. Mas algum tempo se passou depois disso. Já estava bem tarde e todos estavam dormindo naquela altura. Issei estava indo para o quarto dele quando percebeu que o quarto de Rias estava vazio. Rapidamente, começou a procurar por todo lugar até encontrar ela na área externa da mansão, olhando para as estrelas e refletindo. Rias? Issei perguntou um pouco preocupado, mas sua expressão suavizou quando viu ela olhando para ele com certa delicadeza. Ah, Issei, eu preocupei você. O rapaz corou um pouco. Não é isso, apenas estranhei o fato de você não estar no quarto. A ruiva riu, afinal de contas estava na cara que Issei estava mentindo. Eu apenas estou refletindo. Sabe, eu não quero me casar com alguém que não me ame. Rizer só me vê como um objeto e uma ferramenta política. Eu confio em você, Issei. A ruiva desceu de onde estava sentada para beijar Issei, algo sincero e que ele não estava esperando. Obrigada por se arriscar tanto por mim. Continua.